Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aplicações, investimento, ações, renda fixa, focando um pouquinho mais na questão das ações. A gente está vivendo esse momento aí de dificuldade em geral para as pessoas, para as empresas, mas tem gente que tem às vezes um dinheiro, uma reserva e quer aplicar e não sabe muito bem o que fazer. E para isso eu convidei aqui o meu amigo Roberto, que já é meu parceiro de bastante tempo, me ajuda nos meus investimentos e aplicações, conhece, eu acho que ele pode trazer algum esclarecimento para nós. O nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo pegando desde o básico e avançando um pouquinho. Nós não vamos aprofundar muito em questões muito técnicas, mas para você que tem dúvida, você vai sair daqui entendendo bem direitinho como é que funciona esses pontos aí de aplicações e investimentos. Então o Roberto Zaidel, ele está há 10 anos na área de aplicações, investimento e orientando pessoas para isso. Ele é um planejador financeiro, então, e ele é sócio da Warren Corretora. Então, a Warren Corretora é uma empresa que ajuda as pessoas a organizar e planejar o seu investimento e a sua parte financeira. Então, acho que ele vai poder agregar bastante com a gente. E eu, como sempre, sou o Paulo Henrique Felicione, estamos aqui juntos trazendo sempre informações úteis para vocês. Bom, vamos começar. Então, eu quero começar perguntando para o Roberto. Roberto, assim, ó, tem tantas opções no mercado de aplicações. Fala pra gente as principais que existem, que a pessoa pode olhar e pensar em avaliar uma possível aplicação. Bom, Paulo, obrigado pela oportunidade de poder trazer mais informação às pessoas. Quanto a essa primeira pergunta, o mercado financeiro é realmente muito rico, né? Existem opções que vão desde a básica caderneta de poupança, que é a mais tradicional e conhecida entre todos. A partir daí a gente vai depois para, em ordem de conhecimento, digamos assim, né? São os CDBs, as LCIs, as LCAs, e até para um pouco de dar tantos exemplos, porque eu costumo dizer assim, o mercado ele é essa sopa de letrinha mesmo, né? Cada sigla dessa aí se a gente for entrar em detalhes, a gente vai longe, mas como a ideia aqui é ser um pouquinho mais objetivos, são títulos de renda fixa, em resumo, tá? Então é CDB, LCI, LCA, tem CRI, CRA, LC, LH, então as letrinhas não param mais, tá? Sim. E saindo do mercado de renda fixa, a gente pode ter fundos de investimentos de renda fixa, fundos de investimento multimercado, fundo de investimentos de ações. Sim. Podemos investir em ações puramente, né, em mercado futuro. E vai longe também. Essa pergunta inicial é para a gente ter uma ideia desse mundo, como ele é complexo, né? A gente que não conhece, que é leigo, a gente fica perdido mesmo, isso é natural. Então tem um monte de opções, essas opções eu imagino que ela se aplica a cada perfil de pessoa diferente, né? Exatamente. A pessoa tem mais dinheiro que pode correr risco, ela não pode, ela vai precisar desse dinheiro daqui a um mês, não vai precisar, então tudo isso tem que ser avaliado, né? Então tem esse mundo todo aí, mas cada caso é um caso a ser considerado, por isso que o Roberto pode ajudar a gente nesse sentido. Bom, quando a gente fala em tudo isso, eu já quero pegar um link um pouquinho maior no que se refere a ações, né? E quando a gente fala em ações, eu queria que você tentasse explicar para a gente um pouquinho já essa palavra ações, né? O que significa ações? O que a pessoa está comprando, na verdade, quando fala assim, eu tenho ações da empresa X. Me explica um pouquinho sobre isso. O que a pessoa tem que ter bem clara é que quando a pessoa faz investimento em ações, ela está se tornando sócia da empresa. Tá? Porque a ação nada mais é do que uma pequena fatia da empresa que ele escolheu. Tá? Então, a partir do momento que você se torna sócio, a pessoa tem que entender que quando você é sócio do negócio, é como se você fosse um empresário lá na sua empresa. Ou seja, se a empresa for bem, você vai bem. Se ela for mal, você vai mal. Se ela tiver grandes lucros, você vai ter uma distribuição disso. Se ela tiver um prejuízo, você vai arcar com isso também. Entendi. Então, esse é o risco do negócio. É interessante ter esse entendimento, né? Você é um pequeno sócio lá dentro e o que acontecer com a empresa, você pode se beneficiar ou se prejudicar financeiramente. Eu acho que isso é importante entender isso, né? Até deixa eu fazer um parênteses aí. É por isso que investimento em ações é chamado de renda variável, né? Quando você entra no mercado de ações, você não sabe qual vai ser o seu resultado. Por isso, renda variável, diferente do que eu falei antes, que era a renda fixa, quando você sabe que retorno você vai ter. Legal, então aí vem um aspecto importante de ter alguém que te oriente ou você conhecer muito da empresa que você está comprando ações, né? Porque você compra um valor da empresa hoje, ela pode com o tempo cair ou subir, né? Dependendo da gestão dela, dos investimentos dela, do planejamento futuro. Isso é um fator interno da empresa. Claro que nós vamos avançar mais um pouquinho daqui a pouco em outros detalhes. Então, importante é entender isso. Ações, você tem um pedacinho da empresa lá. Exato. Ok. Agora, essas ações,
elas ficam na Bolsa de Valores, né? Isso. E isso também é comum as pessoas escutarem. Quem não conhece, eu tenho ações, está na Bolsa de Valores. Qual que é o papel da Bolsa de Valores? Explica um pouquinho a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, hoje no Brasil é a B3, né, conhecida dessa forma, ela é o órgão que regula esse mercado. Então é ela que vai registrar que o fulano de CPF tal tem ação da empresa X, isso vai ficar registrado nesse controle na B3, é ela que vai garantir que quem compre realmente tem uma contrapartida de alguém que está vendendo, ou seja, ela vai fazer com que realmente o sistema funcione, o sistema de negociação. Entendi, legal. Então, Bolsa de Valores é para isso, ela que administra todo esse processo de ações, essa relação de investidor e empresa, né? Exato. Aí a gente ouve falar também na palavra, né, que é comum, que é Ibovespa. O que é Ibovespa? Não tem nada a ver com Vespas, né? Tem a ver com a Bolsa de Valores mesmo. Exatamente. Né? Vamos lá. O Ibovespa, ele é uma média, né, do mercado da Bolsa de Valores. Tá? Ele é composto pelas principais ações, as mais negociadas na Bolsa de Valores. E esse índice Ibovespa, ele inclusive ele muda, né, de tempos em tempos. Então, hoje em dia, por exemplo, quem mais pesa para a formação do índice são empresas as mais negociadas, como a Vale, a Petrobras, né, os grandes bancos, né, mais conhecidos. Entendi. E assim por diante. Então é uma média de mercado. Entendi. Quando a gente fala que o índice Ibovespa subiu ou diminuiu, ele está refletindo um pouco que as ações dessas empresas ela está subindo ou diminuindo, né? Então acompanhar esse índice é interessante. A gente viu há pouco tempo que esse índice estava mais de 100 mil pontos, né? E agora ele está a 78, mais ou menos, mil pontos, né? Com essa crise toda, né? Isso. E por que é interessante entender o que é o índice Ibovespa? Porque entendendo agora que ele é a média do mercado, é por isso que ele segue, ele é usado como uma referência para quem faz investimentos nessa área. Então, quando você tem a tua carteira de ações, seja por fundos ou porque você mesmo montou a sua carteira, né, você sempre se compara ao Ibovespa para saber se você está melhor ou pior do que a média. Entendi. Entendi. Para isso que ela é usada. E essa questão de você poder montar a sua carteira ou alguém cuidar para você, nós vamos falar daqui a pouco também, porque isso é interessante, porque às vezes você não conhece muito e gostaria que alguém cuidasse para você, alguém que estuda, que acompanha as empresas, isso é possível fazer. Vamos falar mais daqui a pouco. Agora, me interessei por ações, quero entrar nesse mercado, tem um valor mínimo para isso? Não, se eu tiver 2 mil, 3 mil, 10 mil, dá para entrar com qualquer valor? Olha, hoje em dia é possível aplicar em ações até com R$1, né? A questão é a forma como você vai fazer isso. Entendi. Você tem que analisar se é viável ou não você entrar no mercado, depende da análise de cada perfil. Eu digo R$1 porque tem fundos de ações hoje muito bons, né, que permitem a aplicação mínima de R$1. Né? Agora, se você quiser comprar as ações você diretamente, aí normalmente tem que se obedecer o mínimo que é o valor da ação. Né? Tem ação hoje valendo R$15, R$60. Bom, então a gente pode concluir que não tem aí uma preocupação de valor. Se a pessoa tiver 5 mil, 3 mil, fala assim, a poupança está rendendo muito pouquinho, eu vou dar uma olhada nesse mercado de ações, é possível ela aplicar também, né? E claro, acima nem se fala disso. Importante para conhecer, que às vezes aqueles 5 mil, 10 mil que não é muito, mas que para a pessoa é muito, se ela conseguir rentabilizar um pouco mais, melhor, né? Mas vamos avançando, isso é só para saber a questão de valor mesmo, né? Então não tem limite. Agora, uma outra questão interessante que às vezes preocupa a pessoa quanto ao tempo, né? Eu tenho dinheiro, coloquei lá no mercado de ações, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, eu posso precisar desse dinheiro, posso não precisar, será que é melhor eu correr esse risco se eu preciso do dinheiro, eu dependo desse dinheiro para viver, ou esse dinheiro é um valor que está sobrando para mim, então eu posso correr o risco? Explica um pouquinho sobre o tempo e sobre o risco disso. Paulo, acho que essa é a questão principal dessa conversa, sabe? Você citou até exemplos ali antes, né? Eu tenho aqui 5 mil, 3 mil, será que eu vou colocar na bolsa agora? Mais importante de decidir se você vai ou não entrar na bolsa é o tempo em que você tem disponível para fazer esse investimento. Porque bolsa é sempre investimento para longo prazo. Tá? Então, o que nos preocupa muito, a gente que atende os clientes lá, é quando alguém nos procura para fazer um investimento com a expectativa seguinte, eu quero colocar X valor agora na bolsa, porque eu quero que esse valor dobre de tamanho até o final do ano. Se a ideia for essa, eu sempre digo, nem entre. Porque a bolsa é de longo prazo. E como eu disse antes, ele é chamado de renda variável. Então eu não tenho a menor ideia do resultado que eu vou ter nos próximos meses. A expectativa é que ela supere os investimentos convencionais que existem no mercado. Mas eu não vou saber quando isso vai acontecer. Você sabe que eu tenho uma história de alguém conhecido que aconteceu o seguinte.
as ações estavam lá mais de 100 mil pontos, estava bem legal, né? E ele comprou lá no final do ano passado ações porque ele ia construir a casa dele. E ele ia construir a casa, vou comprar ações porque a renda fixa está dando menos, né? Aí me agrega aqui, daqui 2, 3 meses eu tiro, 4 meses. E aí quando veio essa crise de mercado da pandemia toda, as ações foram lá para baixo, o planejamento de fazer a casa foi para o espaço agora, ou ele tem que esperar, ou ele tira o dinheiro com prejuízo. É isso que você está falando, né? Então o tempo tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente tem que avaliar cada perfil. Tá bom, já avançamos um pouco no conhecimento, né? Fala um pouquinho como é que essas ações são negociadas, né? Como é que eu vou lá e compro, como é que eu vendo? É algo simples de fazer, depende de alguém. Se eu já aprender um pouquinho, eu já posso fazer sozinho isso? Como é que funciona essa questão de compra e venda? Nesse caso seriam as ações diretamente. As ações, eu tô com a ação, quero comprar e depois quero vender. Como é que funciona isso? Para alguém poder comprar as ações, primeiro tem que ter um cadastro numa corretora. Tá? Porque a corretora é responsável pela negociação do cliente na Bovespa. Então, primeiro tem que fazer um cadastro na corretora, tá? E depois enviar valores para essa conta que essa pessoa vai ter na corretora, e a partir daí ela vai ter acesso a um ambiente que a gente chama de home broker, que é onde ela vai poder selecionar as empresas que ela decidiu comprar, e a partir daí ela faz a compra ali nesse ambiente eletrônico. Entendi, então tem que ter acesso a essa corretora e a partir daí faz as negociações e compra, e ali dentro desse sistema ela compra e vende no momento que ela achar que é necessário. Exatamente, a corretora que te dá o acesso ao mercado. Entendi. Aproveitando esse link que você compra e vende, você compra hoje, vende amanhã, vende daqui a 30 dias, vende daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, existe um termo também que é muito usado, que é o day trade, né? Exato. Esse termo também, para quem está no meio, é muito simples, é entendível, né? Mas explica um pouquinho o que seria uma negociação de ações num sistema chamado day trade. O day trade nada mais é do que você comprar uma ação e vendê-la dentro do mesmo dia. Tá? E as operações tradicionais, que não são feitas no mesmo dia, são chamadas swing trade. Mas voltando ao day trade, então é para quem é o especulador de curtíssimo prazo. Tá? Então a ideia dos day traders, que são assim chamados, né, não é ganhar com a compra da valorização de uma empresa a longo prazo, e sim especular no curto prazo. Estou comprando de manhã a R$10 porque eu quero ver se eu consigo vender no final do dia 12. Entendi. Tá? Então esses 20% é a minha expectativa ali. Entendi. Tem um exemplo aqui, né? Sim, mas sim. Essa é a ideia do day trader. Entendi. Né? Ele compra e vende no mesmo dia, ganha o que ele pretende ganhar, 5, 10%, 3%, já vende. Exato. E ele vendendo isso no dia a dia, esse ganho que a pessoa tem. Então, exemplo, eu fui lá e comprei 100 mil de ações de manhã, vendi esses 100 mil por 120 mil, ganhei 20 mil num dia. Certo. Esse 20 mil tem que pagar alguma coisa de impostos para o governo? Inclusive, imposto no day trade é mais caro que o swing trade. Entendi. Tá? No day trade, a operação feita dentro do mesmo dia, você está sujeito a imposto de renda de 20% sobre o lucro. Entendi. Então, aquele ganho que eu tenho, 20% eu tiro e vai para o governo. Exato. Entendi. Nas operações convencionais, que você compra de um dia e vende no outro, o imposto é de 15%. 15%. Então, tem essa diferença. Então, você tem que conhecer esses detalhes, né? Porque às vezes acha que está ganhando, mas tem outros detalhes que tem que tomar cuidado. Né? Às vezes você olha aquele ganho, mas tem uma fatia aqui de ganho que vai para o governo do seu ganho em ações. Legal. Vamos falar um pouquinho também da questão dos fundos de investimento, né? Porque assim, tem essa possibilidade da pessoa então, através de uma corretora estar lá dentro e comprar sozinha, né? E ela vai acompanhando, vai monitorando, ela vende e tal. Isso realmente eu diria que a pessoa já tem que conhecer do mercado um pouco mais, né? Eu digo que são 3 fatores a pessoa fazer isso. É tempo, conhecimento e um valor mais significativo. Entendi. Tem os custos operacionais. Entendi. Então são essas 3 coisas que a pessoa tem que ter para Legal. poder operar sozinha. Beleza, mas a pessoa, ela como não tem conhecimento, não está afim, não quer, ela pode talvez aplicar isso de uma outra forma, alguém ajudando ela. Aí vamos falar um pouquinho dos fundos de investimento, talvez seja uma opção interessante. Como é que funciona o fundo de investimento? Os fundos de investimento, inclusive, é o meio que eu mais recomendo. Tá? Primeiro porque ele é muito mais simples e até a questão tributária também é mais simples, enfim, é tudo mais fácil, né? Principalmente para quem está começando. Por que eu digo isso? Porque o fundo de investimento é um meio onde você deposita o seu valor e isso é feito por vários investidores, então vários investidores colocam seus valores dentro de um pacote, digamos assim, né? É chamado de condomínio financeiro. Né? Ali tem um gestor que é o responsável em fazer, como o nome diz, a gestão desse patrimônio dentro do regulamento do fundo. Se é um fundo de ações, o gestor vai tomar a decisão de quais ações ele tem que comprar e vender naquele dia ou naquela semana. Tá? Então, você tira de si aquela responsabilidade de ficar acompanhando o balanço de empresa, a tendência de alta ou de baixa. Entendi. Alguém faz isso para você. Alguém faz isso para você. Entendi. E quando você faz o resgate do fundo, que é usufruir do valor,
o imposto de renda também já é calculado automaticamente e retido na fonte. Entendi. Como se fosse um fundo de renda fixa. E diferente de ações, quando você compra e vende, você tem que fazer o imposto e recolher, né? Você tem que saber calcular o imposto certo e fazer o pagamento. Entendi. Então, legal, é importante só, eu acho que o principal ponto aqui do fundo é isso, que alguém administra, cuida para você, tenta buscar as melhores rentabilidades e assim por diante. É mais para esse conhecimento inicial, até para você se sentir confortável, se quiser aplicar em ações, talvez usar esse modelo inicialmente até você evoluir nesse processo. Então tem a questão dos fundos de investimento. Agora, outra coisa interessante também que a gente escuta, às vezes as pessoas veem no jornal, as ações subiram, as ações desceram, né? Agora está estável, aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos, lá na China, agora as ações caíram. Como é que funciona esse movimento, né, de ações subindo e descendo, o valor de uma ação? Se eu compro às vezes hoje uma ação que está R$20, ela pode chegar a R$5, mas daqui a pouco ela pode chegar a 30. O que é isso, né? O que causa isso, as principais causas, né? Isso tudo está muito relacionado à confiança do investidor. Tá? Então, se o investidor está muito confiante, as demandas de compra de uma certa ação, de uma empresa, elas tendem a ser maiores do que as demandas de venda. Né? Isso serve para qualquer mercado. Quando a tendência de compra é maior do que a de venda, o Quer dizer, mercado todo sobe. mundo quer comprar, opa, alguém está sempre oferecendo um preço maior do que alguém está vendendo, então o preço sobe. Entendi. E a mesma coisa no sentido contrário. Né, que é o que a gente está passando agora, ou pelo menos algumas semanas atrás foi até mais forte. Né? Quando começou, por exemplo, o efeito do coronavírus, o que se estabeleceu no mercado foi uma situação de pânico, de medo. Então era muita gente querendo sair do mercado, colocando preços de venda cada vez menores, e isso faz com que o preço despenque. Entendi. Então, legal. Então tem uma influência muito grande aí e no mercado mundial, né, em relação às ações, né? Políticos, econômicos, enfim, qualquer setor de estresse, né, que pode afetar o mercado financeiro faz com que a bolsa interfere. Então é por isso que interfere nesse valor das ações. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho agora numa questão de perfil, né? Eu tenho um perfil que eu sou mais conservador, né? Mais medroso um pouquinho. Então, poxa, eu não quero arriscar em ações porque vai que dá um problema, as ações vão lá embaixo. Eu sou mais conservador. Para uma pessoa desse perfil, né? O que você sugere mais para ela aplicar? Ou joga um pouco numa coisa, um pouco em outra? Dá umas dicas em relação a isso para uma pessoa mais medrosinha um pouco. Tá. Bom, a primeira coisa que é importante definir é o teu prazo de investimento. Né? Se o investimento for para curto prazo, eu sempre digo, vale mais você ganhar pouco, mas não perder, né, do que tentar arriscar e às vezes perder um dinheiro que você ia contar com ele nas próximas semanas. Então, isso é o mais importante. Mas aí no curto prazo seria ideal o quê? Eu preciso do dinheiro daqui a 6 meses, por exemplo. Olha, 3 meses. Infelizmente a gente tem um cenário hoje em que a nossa taxa de juros básica no Brasil ela caiu muito. A Selic hoje está em 3% ao ano. Sim. Tá? Só que ainda é um investimento seguro. Então, dentro do mercado de renda fixa, onde você vai encontrar segurança 100%. Entendi. Então, se você precisa usar o dinheiro dentro de 4 ou 6 meses, não adianta buscar a rentabilidade maior, porque aí você obrigatoriamente vai ter que tomar um risco maior. Sim, entendi. Então, se der um problema no mercado, as ações lá para baixo, você não vai ter o dinheiro que você tem hoje. Então, é melhor garantir uma rentabilidade pequena do que buscar uma maior e acabar perdendo até no curto prazo. Então, uma pessoa que é mais conservadora no curto prazo aí, seria interessante deixar num rendimento mais garantido, né? Que é o renda fixa. Um CDB, né? um fundo de renda fixa. Interessante. E aí, essa mesma pessoa, se for no longo prazo, também olhamos com esse mesmo enfoque de renda fixa, ou dá para distribuir um pouquinho? Olha, eu tenho 100 mil, eu quero pôr uns 20 mil em ações, 80 mil, uma coisa mais segura, dá para fazer essa mesclagem, né? Hoje em dia, por causa da taxa de juros muito baixa, mesmo as pessoas mais conservadoras, se elas tiverem um prazo um pouco mais longo de horizonte de investimento, eu digo pelo menos 2 anos ou mais, mesmo o perfil mais conservador hoje em dia não vai ter jeito, ele vai ter que colocar nem que seja 2, 3, 5% do seu investimento em ações para ter um rendimento um pouco mais significativo. Né? Você não vai ficar nessa do 3% ao ano da Selic ou a poupança hoje que está dando 2,1% ao ano. Ao ano. Quem diria, né, chegar nesse poupança em ponto, 0,17% ao mês. Não se imaginava que pudesse acontecer isso. Eu acho que é importante entender superficialmente essa situação e realmente buscar um profissional para te ajudar caso você queira analisar cenários que é muito diversificado, né? Legal. E claro que se tem alguém que
que é mais arrojado um pouco, imagino que ele vai então investir um pouco mais em ações, provavelmente, né? Sim. Se ele pode manter o dinheiro um tempo maior, se cair ações ele consegue esperar, então ele vai mais para a questão das ações, né? Agora, para a gente ir finalizando, praticamente a nossa última pergunta aqui, que momento que eu compro as ações, né? Eu sei que se todo mundo tivesse essa resposta certinho para ganhar dinheiro, compro hoje, vendo daqui a um mês, ganhei e tal, né? Mas que fatores que eu posso olhar nesse cenário que possam me ajudar a comprar as ações no momento mais certo possível para eu ter a melhor rentabilidade possível? Você tem algumas dicas nesse sentido? A principal dica que eu dou é não tentar adivinhar o momento certo de comprar as ações, mas sim você seguir uma estratégia que é chamada hoje, praticamente financeiro, de balanceamento de carteira. Tá? Então, dado o estudo lá que a gente faz com o cliente para saber o perfil dele, o horizonte de investimento, e vamos supor que a gente estabelece lá, né, que o cliente tem que ter 10% do patrimônio dele em ações, vamos supor. Tá? Esses 10% que ele tem que ter em ações, e digamos que 90% seja em renda fixa, é a formação de carteira de que ele tem que buscar em todos os momentos da vida dele. Então, isso é mais importante do que saber a hora certa que eu vou comprar uma ação ou não. Entendi. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que ele tenha essa relação de 10% em ações e 90% em renda fixa. E o mercado de ações suba muito em 6 meses. Tá? Então o que vai acontecer? Pode acontecer que esse balanceamento dele agora se tornou 15% em ações e 85% em renda fixa. Porque o mercado de ações se valorizou mais. Então o que ele tem que fazer nesse momento? Se o balanceamento dele original era 10 contra 90, ele tem que vender aqueles 5, porque dentro da carteira dele as ações se valorizaram muito. Entendi. Tá? Então ele tem que vender as ações para voltar a estabelecer aquela condição inicial de 90 a 10. Tá? E a mesma situação é a contrária. Né? Pode ser que o mercado em algum dado momento caiu muito e ele tinha aquela relação 90 a 10 no início. E agora caiu, ele está com 5% só em ações e 95% em renda fixa. Entendi. É hora dele tirar um pouco da renda fixa, comprar mais ações para voltar aos 90 a 10. Se ele fizer isso a vida inteira, não tem erro. Porque o que vai acontecer? Dessa forma ele vai sempre comprar as ações baratas e vai sempre vender quando elas estão em alta. Entendi. Isso é mais importante do que tentar acertar a hora certa de cada ação. Muito legal. Então, a ideia é essa mesmo, trazer essas informações macros para você ficar curioso aí, quem sabe buscar mais informações. O Roberto vai estar à disposição para esclarecer em algum momento. Alguma outra dica que você lembra que é importante? Seria mais ou menos isso, os pontos principais? Algum aspecto ainda relevante que você se recorda? Olha, Paulo, acho que essa iniciativa é uma das coisas importantes, né? Buscar mais informação, né? E informação de qualidade. É difícil, claro, né? Distinguir o que é de qualidade e o que não é, mas cuidado com dicas preciosas que acontecem muito nessa época aí de turbulências. Os milagres. Aquela coisa, o meu amigo me indicou a ação tal, acho que é isso que eu tenho que fazer. Ou o meu vizinho aqui falou que agora eu tenho que comprar pré-fixado. Né? O meu cunhado aqui no fim de semana falou para eu comprar um NTNB, que é um título do Tesouro, acho que esse que é o melhor agora. Então, eles podem até estar certos, né? Mas será que eles têm o conhecimento necessário para dar essa dica? Então é só esse cuidado que a gente pede para a pessoa tomar. Tomar cuidado. E uma outra questão que eu acho que é importante eu comentar, saindo desse mercado de ações, de fundo de investimento, de renda fixa, a questão do que às vezes tem por aí no paralelo, que as pessoas se iludem, olham um resultado muito grande e perdem muito dinheiro. Isso é muito comum acontecer, né? Isso é importante. Aí no ano nós estamos com uma inflação de Selic de 3%, alguém vem te oferecer 3% ao mês, 4% ao mês para o seu dinheiro, pega o seu dinheiro e você corre o risco de não receber algum momento. Tem uma expressão no mercado financeiro que se diz assim, não existe almoço grátis. Tá? O que significa isso? Cara, nada é de graça. Né? Então, se a oferta for muito destoante do que a gente tem aqui na realidade, no mínimo abre o olho. Né? Como o Paulo falou, 3% ao mês, uma Selic de 3% ao ano, alguma coisa aí tem. A gente tem acompanhado alguns casos, infelizmente as pessoas têm perdido dinheiro, até passa em rede nacional algumas situações aí, então vamos ficar espertos para ganhar. É tão trabalhado, é tão lutado e muitas vezes vem alguém esperto e pega esse dinheiro com promessas futuras que não vão cumprir, né? Não tem muito milagre não. Tá bom, gente, então foi esse nosso bate-papo aqui com o Roberto, foi um prazer, Roberto, obrigado, foi muito bom assim essas noções básicas, mais importantes para que a gente conheça um pouquinho mais, né? Quero dizer para vocês que a gente vai estar divulgando esse nosso vídeo no Instagram, @phfelicione, você pode acessar lá, curtir, dividir, espalhar por aí, tá bom? E se você até tiver sugestão de novos temas, manda pra gente aí que a gente pode estar pensando e trazendo pessoas especializadas, assim como o Roberto. Ok, Roberto? Legal, obrigado pela oportunidade de poder esclarecer um pouquinho melhor aí para o pessoal. Obrigado, forte abraço. Valeu.
Valeu, gente. Tchau para vocês. Até a próxima.